né, doutor Alexandre? É meio frustrante, né? Bastante. A frustração é de ver essas idas e vindas, né? Uma decretação, uma revogação, explicar isso para a família, para a opinião pública. Eu acho que toda a opinião pública tem a sensação que a família está sentindo, lógico que a família num grau ainda maior, porque tem a dor da perda, mas essas idas e vindas não fazem bem para a credibilidade da justiça. Doutor Jorge Lordello, e essa fragilidade da justiça? Nós estamos, uma parte da sociedade está estarrecida com isso. A sua opinião, por favor. Arthur, você sabe que a legislação, qualquer legislação, ela não é pão, pão, queijo, queijo. Um mais um pode, às vezes, não ser dois. Porque depende de uma interpretação. A lei penal, como a própria lei civil, ela tem um caráter interpretativo. O que aconteceu, para que a população entenda, é que a desembargadora do Tribunal de Justiça, ela concedeu o pedido de habeas corpus elaborado pelo doutor Samir. Ou seja, ela colocou no seu despacho que ela vê fortes indícios de participação do Misael, mas ela verificou naquele momento que, na visão dela, não haveria necessidade de manter em cárcere o Misael, que na realidade o Misael não chegou nem a entrar em cárcere. O Misael tem uma habilidade muito grande de se esconder, ele tem realmente, ele conhece, ele sabe, é ex-policial, quer dizer, ele tem um conhecimento, além disso, jurídico também, do que ele pode e do que ele não pode fazer. É claro que houve uma frustração, mas o mérito do habeas corpus ainda não foi julgado, foi dada uma liminar. A própria desembargadora, mais 2 desembargadores irão julgar no próximo dia o mérito disso. Vai recorrer a isso, doutor? Na realidade, como o Lordello está falando, ainda vai ser julgado o mérito. O mérito. Então, essa liminar que foi concedida, ela pode ser cassada, qualquer momento. Inclusive pela própria desembargadora. É que a desembargadora, ela decidiu nesse primeiro momento com base em elementos superficiais, né? Ela agora que ela vai ter as informações mais completas do processo, inclusive outros requisitos da prisão, e ela pode até voltar atrás, cassar sua própria liminar e restabelecer aquela ordem de prisão. E por que o vigia está preso? É o Evandro, isso. E o Misael saiu, por que ele continua preso? Então, o Evandro está preso porque o Evandro ele fugiu, não é? Ele fugiu antes do decreto de prisão. A minha visão e a visão da sociedade, e a sua também deve ser, é que o Misael já fugiu 2 vezes, porque que também para ele não se aplica a mesma regra. Isso é que a gente realmente está aguardando agora que no julgamento do mérito se considere, porque houve uma premeditação da fuga. Não é uma fuga por si só, houve uma premeditação. No primeiro momento, o próprio advogado de defesa afirmou que tinha orientado seu cliente a não se apresentar. Exatamente, ele estava em Guarulhos, ele até esteve disse que estava em Guarulhos, disse que doutor, tinha provisão de alimentos. Não, antes da decretação, o doutor Samir comentou que apresentaria o cliente. Sim, antes depois ele disse que mudou de ideia, né? Depois mudou de ideia. Depois mudou de ideia. Mas o pior é que, assim, depois que a gente criticou essa postura, porque uma coisa é você não entregar ao seu cliente, ou você até dar uma orientação, outra coisa é ter uma postura até jocosa em relação à justiça. Você vê que esse sorriso dele, eu compreendo, lógico, a liberdade, a gente fica feliz com a nossa própria liberdade, mas a gente sente que há um sorriso até assim jocoso com relação à justiça. Ele fala que confia na justiça, mas na realidade é uma confiança interessante, porque confia quando revoga. Quando decreta, não confia de se apresentar e esperar que a justiça decida se a prisão é correta ou não. Então, voltando à questão, eu entendo que agora, no julgamento do mérito, a própria desembargadora que concedeu a liminar, ela com os elementos todos do processo em mãos, ela própria deve votar pela manutenção da prisão anteriormente decretada. Entendi. Mas isso pode acontecer de novamente ele se esconder, ir para um esconderijo. Então, como é que fica isso, doutor Jorge Lordello, o senhor que tem um amplo conhecimento da justiça? O que pode acontecer é que na decisão do mérito desse HC, pode ser que saia o mandado de prisão de Misael, como pode ser que seja mantido o Misael em liberdade. Certo. Agora, a dúvida vai ser em relação ao Evandro, que também vai ter um habeas corpus em favor a ele ou não. O pior da história é o seguinte, se os réus em processo de homicídio forem réus soltos, ou seja, demora mais o processo. Mas pode demorar 10 anos. 10 anos. O caso Pimenta Neves completou, parece, quase 10 anos. E por quê? Porque o réu está solto. O réu preso, o chamado réu preso, nos processos do Tribunal do Júri, os prazos são diminutos, ou seja, o processo é mais rápido. No caso Isabela Nardoni, demorou 2 anos, do crime ao julgamento. Então, se Misael, a sua defesa e a defesa de Evandro conseguir que eles respondam em liberdade, aí
o caso vai cair no esquecimento. Mas ele não pode sair naturalmente. do Brasil, né, o Misael, né? Ele não pode sair do país, né? Ele, na Nem realidade, da não cidade de São poderia nem Paulo. sair da comarca, porque ele assinou um termo de compromisso que, pelo jeito, não vale nada, porque ele assinou o termo de compromisso, aí quando foi decretada a prisão dele, ele sumiu, e depois ele veio com a informação de que ele estava em alto mar, como Em se alto fosse mar? possível. Pescando. Estava pescando em alto mar. Por quê? Porque nós criticamos a fala do advogado quando disse que tinha orientado o cliente, que o cliente tinha feito provisão para ficar escondido 3 meses. Tinha feito provisão de alimentos, tinha telefone secreto. Telefone secreto, pelo que eu entendo, é um telefone frio. Um telefone registrado em nome de laranja. Porque se eu compro um celular, ele é no meu nome. Se o Registrado Misael no seu compra um celular, é no nome, nome sem dele. dúvida. Agora, telefones secretos, eu não sei, mas isso não me surpreende, Daniela. Porque o Misael Porque ele já tinha um também. usou um É. telefone secreto para combinar com o É Evandro a morte da verdade, Mercy. que foi que estava no posto, o carro.